Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todos os teus feitos. Talvez esta oração tenha chegado até você, enquanto existem perguntas que ainda parecem sem explicação. Quem sabe algumas situações estejam sendo difíceis de compreender, situações que parecem não fazer sentido. Ou talvez existam preocupações, frustrações ou sentimentos que ninguém ao redor consegue enxergar. Não somos os primeiros, nem os últimos a vivenciar isso. Muitas pessoas de fé também enfrentaram dúvidas, esperas e dificuldades semelhantes. Nem tudo fazia sentido. Ainda assim, Deus nunca deixou de estar por perto. Por isso, antes de continuarmos, procure silenciar aquilo que está ocupando a sua mente e permita que este momento seja um encontro sincero com Deus. Neste instante, permita que esta oração encontre espaço dentro da sua vida. Talvez hoje existam situações que ainda não fazem sentido, existam caminhos que parecem incertos, ou circunstâncias que fazem surgir dúvidas e questionamentos. Quando não encontramos direção, é fácil permitir que a inquietação ocupe espaço dentro da nossa mente. Mas existe algo que a oração nos lembra. Mesmo quando não compreendemos tudo o que está acontecendo, não precisamos caminhar sozinhos. Deus continua acompanhando cada passo da nossa caminhada, inclusive nos períodos em que ainda estamos procurando direção. Seja muito bem-vindo ao Conexão Divina em Oração. Este é um espaço de silêncio, fé e entrega. Aqui nos reunimos para descansar o coração na presença de Deus. Respire profundamente, acalme os seus pensamentos e permita que este momento conduza você a um lugar de paz e confiança. Que este tempo fortaleça a sua alma e renove a sua esperança. O Salmo 73 fala sobre uma dúvida que muitas pessoas já tiveram em algum momento da vida. Uma dúvida difícil, daquelas que nem sempre temos coragem de dizer em voz alta. Ao olhar para o mundo ao seu redor, Asaf começou a perceber algo que o incomodava profundamente. Pessoas que não se importavam com Deus pareciam prosperar. Enquanto isso, muitas vezes, aqueles que buscavam viver com fé continuavam enfrentando lutas, esperas e dificuldades. E então surgiu uma pergunta que começou a ocupar os seus pensamentos. Por que isso acontece? Por que algumas pessoas parecem seguir por caminhos errados e ainda assim prosperam? E onde Deus está em meio a tudo isso? Este salmo nasce dessa inquietação, mas também mostra o caminho que levou Asaf a encontrar uma resposta. É verdade que Deus é bom para aqueles que o buscam, mas por pouco os meus pés não se desviaram, porque eu olhava para a vida dos que não temiam a Deus e invejava a prosperidade deles. Parecia que não enfrentavam dificuldades. Parecia que viviam sem preocupações. Tudo parecia dar certo para eles. Enquanto isso, eu continuava enfrentando lutas e questionamentos. Então comecei a pensar: será que foi inútil permanecer fiel? Será que foi em vão buscar fazer o que é certo? Quanto mais eu tentava compreender, mais difícil tudo parecia. Mas quando entrei na presença de Deus, minha visão começou a mudar. Compreendi que as aparências podem enganar e percebi que aquilo que parecia permanente era apenas passageiro. Então entendi algo muito maior. Quem eu tenho no céu além de ti, e na terra, não há nada que eu deseje mais do que a tua presença. Ainda que as minhas forças falhem e o meu coração enfraqueça, Deus continua sendo a força da minha vida e a minha herança para sempre. Quanto a mim, estar perto de Deus é o meu maior bem. Este salmo nos lembra que existem situações que desafiam a nossa compreensão. Momentos em que olhamos ao redor e sentimos que algumas coisas simplesmente não fazem sentido. Talvez você já tenha passado por isso. Tenha se esforçado, feito o que acreditava ser certo, buscado a Deus em oração e ainda assim visto dificuldades surgirem pelo caminho. Enquanto isso,
Outras pessoas parecem avançar sem grandes preocupações. Algumas alcançam objetivos com facilidade. Outras demonstram viver sem carregar os mesmos pesos. E é justamente nesse ponto que a comparação encontra espaço dentro de nós. Começamos a olhar menos para a nossa caminhada e mais para a caminhada dos outros. Menos para aquilo que Deus está fazendo em nossa vida e mais para aquilo que ainda não aconteceu. Pouco a pouco, a inquietação cresce, as perguntas aparecem, e junto delas surge uma sensação difícil de explicar. A sensação de que algo não está certo. Foi exatamente esse tipo de conflito que apareceu neste salmo. Mas a parte mais importante não está nas perguntas que surgiram, está naquilo que aconteceu depois. Em determinado momento, Asaf deixou de olhar apenas para as circunstâncias e voltou seus olhos para Deus. E essa mudança transformou sua maneira de enxergar tudo o que estava acontecendo. As situações ao redor não desapareceram imediatamente, mas a perspectiva mudou. Ele percebeu que estava tentando compreender toda a história, observando apenas um pequeno trecho dela. E muitas vezes nós fazemos o mesmo. Muitas vezes tentamos compreender o presente sem conhecer aquilo que Deus ainda está construindo. Procuramos respostas para situações que ainda não chegaram ao fim e buscamos explicações completas para processos que continuam em andamento. Mas nem sempre a fé nasce quando todas as dúvidas desaparecem. Muitas vezes a fé cresce justamente quando escolhemos continuar confiando, mesmo sem enxergar tudo com clareza. Ao final deste salmo, podemos compreender algo precioso. O maior bem da vida não é ter todas as respostas, não é conquistar tudo, nem as circunstâncias estarem sempre a nosso favor. O maior bem é permanecer perto de Deus, e essa verdade é atemporal. Porque existem perguntas que talvez ainda não tenham sido respondidas. Existem situações que continuam difíceis de entender. Mas a presença de Deus permanece disponível em cada etapa da caminhada. E quando encontramos novamente essa presença, descobrimos que ela é capaz de sustentar a nossa esperança, mesmo nos dias em que ainda existem perguntas sem explicação. Senhor meu Deus, há coisas que eu não consigo entender. Por mais que eu tente encontrar explicações, algumas perguntas continuam diante de mim. Em certos momentos, eu olho para o que está acontecendo ao meu redor e me pergunto por que determinados caminhos parecem tão difíceis. Também existem situações que despertam insegurança, assuntos que ocupam os meus pensamentos, decisões que parecem pesadas e preocupações que voltam justamente quando eu gostaria de encontrar tranquilidade. Por isso eu venho até ti, não para exigir respostas imediatas, mas para buscar a tua presença. Porque existem dias em que a maior necessidade não é compreender tudo, mas sim saber que não estou caminhando sem o teu cuidado. Olha para aquilo que tenho carregado em silêncio. Recebe as inquietações que hoje pesam dentro de mim. Alcança as áreas da minha vida que precisam da tua direção. Se a comparação tentar ocupar espaço dentro de mim, lembra-me de que a minha história está em tuas mãos. E se o desânimo surgir ao longo da caminhada, concede-me forças para continuar seguindo adiante. O futuro ainda não está diante dos meus olhos. Muitas respostas continuam além daquilo que consigo alcançar. Ainda assim, escolho colocar a minha confiança em ti. Guarda a minha vida. Abençoa aqueles que amo. E ajuda-me a lembrar que a tua presença vale mais do que qualquer resposta que eu esteja procurando. Amém. Se esta oração encontrou espaço dentro da sua vida, escreva nos comentários. Bom é estar perto de Deus. E leve essa verdade com você hoje. Que esta oração permaneça com você ao longo do seu dia e da sua noite. Que Deus guarde a sua vida, a sua casa e todos aqueles que você ama. Se esta mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal
e compartilhe com alguém que também precisa de paz. Seguiremos juntos, em fé, em confiança e em oração. Que a presença de Deus envolva você e conceda descanso ao seu coração.